Olá, aluno! Espero que esteja tudo bem com você. Sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo à aula de Teoria do Octeto. Objetivos da nossa aula: compreender a ligação química como resultado de interações eletrostáticas que associam átomos e moléculas de forma a dar às moléculas resultantes maior estabilidade. Também compreender os conceitos básicos da teoria do octeto. Na natureza, a maioria dos átomos dos elementos químicos não é encontrada isoladamente. Os únicos elementos estáveis na forma isolada são os gases nobres. Com exceção dos gases nobres, os átomos dos demais elementos químicos apresentam ligados uns aos outros, formando as substâncias simples e compostas que nós conhecemos. A formação dessas substâncias ocorre geralmente com liberação de energia. Concluímos então que a maioria dos átomos são mais estáveis, ligados uns aos outros, do que isolados. Uma vez que todas as propriedades químicas dos elementos químicos estão relacionadas às suas configurações eletrônicas, os cientistas concluíram que a estabilidade dos gases nobres estavam relacionadas ao fato de os átomos desses elementos possuírem o último nível de energia, que é a sua camada de valência, completo no estado fundamental dos gases. Isso significa ter 2 elétrons quando a camada de valência no primeiro nível de energia e 8 elétrons quando for segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto nível de energia, para os demais elementos químicos conhecidos. A teoria do octeto foi anunciada em 1916 pelo químico alemão Walter Russell. Mais tarde, essa ideia foi aperfeiçoada, independente, pelos químicos norte-americanos Gilbert Niels Lewis e Irving Langmuir, que criou o termo regra do octeto. Naturalmente, todos os sistemas que existem na natureza tendem a procurar uma forma de adquirir uma maior estabilidade possível, e isso não é diferente com o átomo. Os átomos são partículas base de qualquer matéria e cada um tem sua estrutura numa eletrosfera. Essa eletrosfera foi dividida por Linus Pauling em níveis de energia e subníveis de energia. Os átomos dos diferentes elementos estabelecem ligações, doando, recebendo ou compartilhando elétrons, para adquirir uma configuração igual à de um gás nobre no estado fundamental. 8 elétrons no nível de energia mais externo, ou então 2, se o nível mais externo for o primeiro. Então, Pauling desenvolveu um diagrama para demonstrar como seria a distribuição dos elétrons em torno do núcleo de um átomo, que é o diagrama que nós já conhecemos de Linus Pauling. Vejamos como fica a configuração desses gases nobres. Temos o hélio, que tem somente 2 elétrons no seu nível mais externo, e o único nível que ele tem em seu diagrama. Então, ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Já o neônio tem 10 elétrons, então ele tem 2 S2, 2 P6 na sua camada de valência, então 8 elétrons de valência, então ele tem 8 elétrons aí no seu último nível, então está completo. Já o argônio tem camada de valência 3S2, 3P6, então também 8 elétrons de valência. O mesmo vai acontecer com o criptônio. Porém, temos algumas exceções. Temos o berílio, que forma ligações e se estabiliza apenas com 4 elétrons. O boro também forma ligações e se estabiliza com 6 elétrons, e o alumínio da mesma forma, também se estabiliza com 6 elétrons. Vamos a um exemplo, no caso, a distribuição eletrônica do átomo de oxigênio, que possui 8 elétrons no seu estado natural. Então, se ele tem 8 elétrons, a sua camada de valência é 2s2, 2p4. Então, observando como que ficam os seus orbitais, o subnível S2 elétrons e o subnível P 4. E percebe-se a presença de 2 orbitais livres, onde poderá entrar aqui compartilhamento de 2 pares, ele ficar com 8 elétrons na sua camada de valência e ficar com configuração eletrônica igual ao do neônio. A teoria do octeto baseia-se na matemática da somatória dos elétrons.
Se todos os subníveis da última camada eletrônica estiverem com 2 elétrons cada e a camada de valência terá 8 elétrons no total, consequentemente o átomo estará estável. Teoria do octeto versus tabela periódica. Então, nós podemos prever o comportamento dos elementos químicos de acordo com a sua localização na tabela periódica. Nós sabemos que os gases nobres, está lá no grupo 18, eles têm 2 elétrons na sua camada de valência, como o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, tem 8 elétrons na sua camada de valência. Então, esses átomos já estão estáveis. Os outros demais elementos da tabela periódica buscam doar elétrons ou receber elétrons. Também podem compartilhar aí nas ligações químicas, formando os compostos. Então, a eletronegatividade, que é uma propriedade química que permite ao elemento capturar elétrons, sabemos que a característica dela é aumentar de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, os elementos mais eletronegativos estão do lado direito da tabela periódica. Então, a tendência desses elementos químicos é de receber elétrons e se formar aí ânions nessas ligações químicas. Já os elementos que estão do lado esquerdo embaixo da tabela periódica têm a propriedade eletropositividade, que é a capacidade que o elemento tem de doar elétrons. Então, nesse caso, essas duas propriedades ajudam a prever a teoria do octeto. Por quê? Quem está aqui no grupo 1 e 2, por exemplo, só tem 2 elétrons na camada de valência. Então, se eles doarem esses 2 elétrons na camada de valência, como é o caso do grupo 2, eles vão ficar com a sua camada de valência com 8 elétrons. Da mesma forma, do grupo 1, se doarem esse 1 elétron que ele tem na camada de valência, então também ele fica com a sua camada de valência com 8 elétrons e vai ter estabilidade. Da mesma forma, acontece lá na eletronegatividade. Se a eletropositividade, característica de doar elétrons, se ficar estável, os eletronegativos vão receber esses elétrons e também ficar estável. Por quê? Quem está lá no grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele pode receber um elétron, completar os 8 elétrons na camada de valência. Do grupo 16 tem 6 elétrons. Então, recebendo 2 elétrons, ele também fica com 8 elétrons na camada de valência. E assim acontece com os outros elementos. Dependendo de quais vão se combinar, eles buscam essa estabilidade de gás nobre para ficarem estáveis. Bom, então finalizamos a nossa aula de teoria do octeto. Espero que você tenha entendido. Caso tiver alguma dúvida, registre nos comentários. E se você ficou até aqui, um grande abraço. Se você gostou da aula, não esqueça de curtir. E até a próxima. Se você ficou até aqui,